Bom dia! Bom dia, meu povo do Brasil, fora do Brasil, da onde você estiver vendo este vídeo, seja muito bem-vindo à nossa jornada de devocional e jejum. Hoje vamos para o 6º dia. Eita glória! Seja muito bem-vindo! E os que hão de ser cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto. Seja bem-vindo, gente. Chegando aí, nosso povo que está fazendo a jornada. E você que está chegando agora, ó, tá tempo de você entrar. 6º dia, são 40 dias. Vamos embora. Deus quer falar com você através desse devocional que está sendo incrível. Tem alguns testemunhos chegando de grande transformação que está acontecendo, porque está sendo um devocional diferente. Só você vindo para você entender. Juliana, bom dia, Ju. Celinha, eita glória, bom dia. Santo para sempre. Declara que Ele é santo, santo, santo. Vamos louvar o Senhor. Quem foi perdoado. Rose, bom dia. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre. Bom dia, Thelma. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. Cante aí, vai. Santo, toda criação, Santo, exaltado, Tu és exaltado, Senhor. Santo, vamos chamar a presença dele para nossa casa, para nossa sala, onde você estiver, através do louvor. O teu povo, Rei dos reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior. Aleluia, Pai. Nós te glorificamos, Senhor, nessa manhã tão gloriosa de domingo, Senhor, onde nós estamos, Senhor, levantando para entregar, Senhor, os primeiros momentos do nosso dia na Tua presença, Pai. Porque queremos, Pai, porque precisamos do Senhor, porque entendemos que precisamos, Pai, nos alinhar, receber, Senhor, o novo de Deus. Estamos iniciando esse ano, Senhor, com esse propósito de colocar diante do Senhor as nossas vidas, colocar diante do Senhor o nosso coração, a nossa família. Através de nós, Pai, o Senhor pode fazer muitas coisas para os nossos filhos, nosso casamento, nossos netos, bisnetos, Pai. Por isso eu oro nessa hora, entregando a minha vida e a vida de todos que estão aqui comigo já entrando, daqueles que vão entrar, daqueles que vão ver pelo canal do YouTube. Senhor, seja o dia que for, que eles também sejam alcançados, Senhor, por esse tempo tão precioso. Senhor, esse momento que está sendo, Senhor, transformador dentro do nosso coração. Quantas vezes, Senhor, lemos e lemos a palavra, mas tem momentos, Senhor, que ela vem, Senhor, como um bálsamo, às vezes vem como algo cortante, vem como exortação, vem como ensino. Cada um está recebendo de uma forma, Pai. E eu te louvo por isso, porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós. O Senhor, Pai, obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso contigo. Amém. Glória a Deus. Diga amém. Santo para sempre. Oh, aleluia. Mary Lúcia, seja bem-vinda. Isabela, Maria. Santo para sempre. Glória a Deus. Vamos lá. Gente, tem chegado muito testemunho também. Lá na sala de oração, também aqui no privado,
de como que Deus está fazendo algo novo no coração das pessoas que estão seguindo aqui com a gente, né? Porque cada dia nós estamos lendo 7 capítulos. E eu estou trazendo uma reflexão desses 7 capítulos. E Deus tem, assim, nos dado, né, algumas chaves espirituais, algo que muitas vezes a gente passa pelo texto e não observa, e o Senhor está destacando para a gente. E hoje não vai ser diferente. Sei que daqui a pouco tem muita gente que vai para a igreja, né? Tem a EBD, mas você já vai como? Ligado no Senhor e a sua mente na palavra. Amém? Compartilha essa live. Compartilha aí agora. Chama 2, 3 pessoas, no mínimo. Fala, gente, vem ouvir a palavra de Deus. Uma jornada que nós estamos vivendo. Acorda aí a sua irmã, que aí você olhou que ainda ela não entrou. Manda para ela o aviãozinho aqui, ó. Marca ela e fala, ó, vambora, acorda aí. Começou. E você que está pelo YouTube, quando você estiver vendo, também compartilha. Inscreve-se nesse canal, tá bom? A gente vai estar sempre postando mensagem. E faz comentários. Faz comentários que também enganja, faz com que o canal desenvolva, cresça, né? E deixa o like. Amém? Tudo isso por quê? Porque a gente precisa difundir a palavra. Se está sendo bênção para você, tem tantos canais aí com tanta coisa que não edifica, né? Mas a gente está vendo que é uma palavra que edifica. Olha, hoje nós vamos falar sobre as descendências, né? E sobretudo sobre José. A história de José. Bom dia, Fabiana. Tudo bem? Ana, Cristina, Terezinha. Olha, a história de José hoje também tem uns negócios aqui. Meu Deus. Vamos lá. Então, o capítulo 36, hoje vai do 36 ao 42. Gente, eu estava dando uma olhada, depois eu vou até corrigir, vou ver com a Juliana, mas algumas coisas podem estar diferentes aí naquela folhinha. Mas aquela folhinha que vocês receberam com todos os capítulos, tá? Às vezes a numeração ali pode estar errada, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que pode ter tido algum erro de digitação, mas vocês vão seguindo pela palavra também, tá? Aqui no início da Bíblia tem todos os capítulos e as quantidades de versículos de cada capítulo. Aí você vai corrigindo no papel se tiver tido algum erro aí de digitação, tá? Então hoje começa falarmos do capítulo 36. O capítulo 36, ele fala sobre genealogia. Às vezes ele fala assim, genealogia é tão chato de ler, só fala só sobre os nomes, mas você precisa enxergar com outro olhar. Porque através da genealogia a gente percebe, né? Por exemplo, a genealogia de Cristo, né? Da onde que ele vem, né? De qual tribo, de qual clã, né? De qual povo. Tudo isso é importante, né? A gente observar. Então, dentro do capítulo 36, está trazendo toda a descendência de Esaú. Então, esse capítulo ele apresenta a genealogia de Esaú, que se torna o pai dos Edomitas. É um outro povo. Ele se estabelece na região de Seir, enquanto seus descendentes se espalham por diversas terras, formando uma grande nação. O capítulo lista os filhos, netos, chefes de família de Esaú. A gente sabe que a história de Esaú, ela nos ensina o quê? Sobre escolha e consequência. Ele fez escolhas e teve as suas consequências. Então, grave isso. A história de Esaú nos ensina sobre escolha e consequência. Embora Esaú tenha sido abençoado com seus descendentes numerosos, porque isso era importante na época, né? Quando você tinha um clã, que você tinha um grupo grande, né? Meu povo tá crescendo. Isso para a época era muito importante. Isso dava a entender para eles que Deus estava ali abençoando. E sim, eles estavam crescendo muito, né? Tenha sido abençoado com descendências numerosas. Ele se separou do plano de Deus. Apesar de, ele se separou do plano de Deus para a sua vida, buscando o seu próprio caminho, em vez de seguir a liderança espiritual do seu pai Isaac.
ele ainda assim preferiu viver a sua vida, ou seja, arrumou mulheres que não era para ter vivido com elas, teve filho com elas e saiu do plano que Deus estabeleceu, que era através de Abraão, Isaac, Jacó e sua descendência, tá? Mas Deus, ele tem seus planos. Ele continua ali na rota e ele vai buscar aqueles que estão em obediência e que vai cumprir o plano, tá? Então isso não muda no dia de hoje, ok? Não se afaste do plano de Deus para a sua vida, mesmo quando for mais fácil ou atraente seguir um caminho diferente. Preste atenção, tá? Por exemplo, em suas escolhas profissionais ou escolhas pessoais, busque sempre a orientação de Deus e siga seus princípios. Não se deixe levar por pressões externas. Siga os seus princípios, os princípios que Deus te deu. Ele vai te honrar, tá? Ainda que seja menos, pouco, mas cuidado com as escolhas e consequências. Esse resume o capítulo 36. O 37 já vem José, acontecendo a história de José e seus irmãos, tá? Aqui a gente já começa a ver alguns detalhes. José é o filho favorito de Jacó. E começa de novo esse favoritismo, né? Porque ele foi o filho da velhice. Então a gente precisa ter esse cuidado sempre, né? Mas a Bíblia diz que ele foi o filho da velhice, tendo 2 sonhos. José agora, o filho favorito de Jacó, tem 2 sonhos que indicam sua futura superioridade sobre seus irmãos. Então ele tinha um monte de irmão, né? Por parte das mulheres que ele teve, né? Das concubinas, de Raquel, de Lia. Então, ele teve muitos irmãos, são 12 ao todo. E ele era o mais caçula, né? 11º. O que acontece? Deus deu sonhos para ele. Ele era algo que eu quero despertar aqui, né? A interpretação de sonhos é também uma das coisas que Deus nos dá. Nem todo mundo tem interpretação de sonho. Mas Deus já deu para esse jovem porque algo lá na frente, né, ia acontecer. Então, movido por inveja, seus irmãos o vendem como escravo para mercadores que o levam para o Egito. Jacó fica devastado. A gente vê nesse capítulo 37, né? Acreditando que José foi devorado por um animal selvagem. Então eles arrumaram um jeito de dizer para o pai que, ele foi devorado, mas por quê? Eles estavam com inveja do irmão por causa do favoritismo, que o pai estava dando atenção. E a gente sabe que essas coisas acontecem, né? Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Mandou fazer ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica. Ou seja, já era só na briga, já era só com raiva. É diferente no dia de hoje? A gente não vê essas coisas acontecendo. Então, levantou ciúme. E aqui a gente pode falar ciúme em outras áreas também, né? Na área ministerial, né? Quando Deus tem um chamado na sua vida, que Ele começa a te dar ministérios, dons e prosperidade. Infelizmente, tem irmãos nossos, né? A gente está vendo aí na internet, que acaba se levantando, né? Acaba se levantando porque está vendo o crescimento, né? A prosperidade ou o valor que às vezes uma liderança acaba enxergando no outro algo e essas coisinhas também tem dentro da igreja, infelizmente. Então a gente precisa entender que existem escolhas e consequências. A gente precisa entender que Deus, Ele sabe a quem Ele distribui os dons. É Ele que faz isso, tá? Então, cuidado com a inveja ou com a falta de perdão, pois isso pode distorcer sua atitude e relações. Isso é fato, né? Nós somos um ser trino, como a gente fala, nós temos uma alma, temos um corpo. Então, a falta de perdão ou a inveja distorce o nosso tratamento com as pessoas.
tá? Então, ó. Aí, José, um menino de 17 anos, que a Bíblia diz, sonhador, né? Não tinha ali, não imaginava o que Deus ia fazer na vida dele. Ele conta os seus sonhos para os irmãos. Quantas vezes, né? Você, na sua ingenuidade, vai lá conta para alguém, ou conta para outras pessoas o seu projeto, aquilo que Deus está fazendo e tal. E as pessoas levam para outro lado. Tá querendo dividir. Tá querendo dividir as pessoas. Tá querendo tomar o membro. Tá querendo não sei o quê. Nada disso, gente. Nós somos irmãos. A gente precisa enxergar assim. Nós somos irmãos. Deus tem uma obra na vida de cada um. E essas obras é para somar. Para quê? Para a edificação do reino. O reino é que ganha. Então eu sempre tive essa visão aberta em relação a isso. De incentivar as pessoas a viverem o seu chamado. Incentivar as pessoas a correr atrás daquilo que ela precisa de ferramenta para crescer, né? Então a gente não pode limitar a visão da pessoa, não pode limitar o propósito que a pessoa tem. Vá, se é para crescimento do reino, se é para edificação, então a gente precisa ter essa visão, né? E aí, gente, ele conta o sonho dele para os irmãos. E os irmãos levam para o lado pessoal, porque eles já estavam com raiva, com inveja dele. Então, seja sábio, desperta com esse exemplo aqui. Nem tudo dá para você contar para todo mundo. Um projeto, às vezes nem para dentro da sua casa. Nem, às vezes, para aquela pessoa que convive com você. Sabe? Muitas vezes no início, quando eu estava no início do ministério, eu queria contar, né? Até mesmo, às vezes, para o meu esposo. E ele não conseguia enxergar aquilo que eu estava enxergando. E, às vezes, fazia um comentário assim que eu via que... Falei, caramba, me desmotivou. Mas aí o Espírito Santo falou para mim assim, Thalita, nem tudo, a visão é para você. Ele vai estar com você na visão. Mas você precisa compartilhar na hora certa, no momento certo, com as coisas certas. Porque às vezes ele vai estar enxergando outra coisa que você não está enxergando. Ele vai até te ajudar. E aí vice-versa. Então, gente, a gente quer contar tudo que Deus está dando, que Deus está fazendo. E às vezes vão jogar um balde de água fria em você. Tá? Então espera no Senhor, vê o momento certo de falar, a hora certa, senão você pode se esfriar, se decepcionar. Olha o que eles fizeram aqui. Ele falou, peço que ouça o meu sonho. Ouça aí, gente, o meu sonho. Sonhei que estava amarrando um feixe no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes... Ele foi contando a história do feixe, né? E os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Pronto. Os irmãos já estavam chateados, falou assim, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Então tu pensa que a pessoa vai estar gostando do que você muitas vezes está falando? Vai estar te odiando mais ainda. Porque tu está pensando que ela é o quê? Está pensando que você é o quê? Isso pode estar dentro da igreja, isso pode estar dentro do campo profissional. Você está com uma visão e os seus colegas de trabalho não estão, e você está ali na estratégia. Isso pode ser nos relacionamentos, pode ser dentro do ministério. Então, espera o momento certo, quando tudo estiver estruturado, né, as coisas estiverem andando, pede a Deus direção, porque senão vão te jogar um balde de água fria. E eles jogaram, né? Mas o menino, José, teve ainda outros sonhos que ele contou aos seus irmãos. Sonhei também que o sol e a lua... Ele vai contando a história do sonho, né? Aí os irmãos já estão como? Furioso, né? Com ele, com essa história de sonho. Que dava a entender que ele ia dominar. Aí os irmãos dele foram apacentar no campo. O pai falou assim, meu filho, vai lá ver como é que estão os seus irmãos no campo. Né? Movido por inveja, os seus irmãos vê ele vindo lá e falam assim, lá vem lá o sonhador. Lá vem lá o preferido,
Isso é diferente dentro da igreja? Passar esse tipo de perseguição? Não é. Então, olha como que isso é antigo. Lá vem ele, lá o sonhador, que acha que vai mandar na gente. Vamos jogar ele dentro desse buraco aqui, vamos falar que a fera devorou ele, vamos falar pro meu pai. Aí o Rubens, que era o filho mais velho, falou assim, não, gente, não vamos fazer isso. Não, vamos fazer esse negócio, papai vai ficar muito tal. O Rubens voltou. Mas quem que... Eu quero que vocês gravem isso aqui, ó. Depois sentaram-se para comer, levantando os olhos, viram que vinha uma caravana de ismaelitas, né, vindo de lá, de longe. Seus camelos traziam especiarias, bálsamos, mirra. Então Judá disse aos seus irmãos. Esse Judá aqui vai ser um dos protagonistas dos próximos capítulos, que ele também vai sofrer consequências por essa atitude. Então lembre-se sempre disso. As nossas escolhas e consequências, elas vão estar sempre presentes nos textos, de uma forma ou de outra. Pode ser o homem que for. Tem as consequências, tá? Eu vou mostrando aqui para vocês. Aí, olha só. Aí, Judá, o filho Judá, fala, vamos vender ele para os ismaelitas. Aí seus irmãos concordaram. Quando o Rubens voltou, o Rubens tinha saído, né? E quando ele voltou, olhou a cisterna e eis que José não estava lá mais. Rubens era o filho mais velho. Falou, meu Deus, meu pai vai ficar. E aí arrumaram uma história, né? Pegaram a túnica dele, mataram um bicho, sujaram de sangue e levou para o pai e falou que um animal selvagem o devorou. Então Jacó, aqui no versículo 34, rasgou as suas roupas de dor, né? De lamento, a reação deles, né? Rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Aquele entrou num luto, né? Todos os seus filhos, olha o que a Bíblia fala, e todas as suas filhas vieram para consolar ele, porém recusou ser consolado. Tem momento de luto, né? Que a dor é tão grande que não tem consolo. Esse era um dos problemas, era uma das situações que Jacó estava vivendo. Chorando, descerei a sepultura para junto do meu filho. Ou seja, eu vou chorar até a morte. Dentro da nossa mentoria, a gente está tratando isso. Tem pessoa que ainda não se curou a questão do luto, né? Da perda. E dentro da nossa mentoria, a gente vai falar sobre essa ferida do luto. E tem lá um ato profético que a gente faz. E oramos a Deus, porque a gente precisa entender que Deus, que a morte, né, para nós cristãos, ela não é algo que nunca mais vamos ter. Nunca mais vamos ver essa pessoa. Nós temos esperança. Isso aqui é passageiro. Nós estamos aqui de passagem. Nós temos sim o tempo de luto, que até cientificamente, biologicamente, a gente sente durante aí um ano. Tem gente que ainda sente muito, né? Mas isso precisa cessar, tá? Eu vou falar mais isso sobre dentro da mentoria, sobre dentro de batalha espiritual. Por quê? Por que a gente tem que cessar com isso, tá bom? Então, ele, porém, recusou a ser consolado. Enquanto isso, no Egito, os medianitas venderam José a Potifar. Agora, no versículo, fechando aqui, né, o capítulo 37, a gente tem que ter cuidado, né, com a inveja e tudo mais. A Bíblia agora dá uma parada na história de José e entra na história de Judá. Deu um intervalo no capítulo 38 e entra na história de Judá, tá? Depois a gente volta. E eu quero destacar essa história com vocês porque eu achei interessante. Judá, ele foi aquele, né, que vendeu, teve a ideia, vamos vender ele, vamos jogar ele lá vender eles a caravana que estava passando.
Então, esse capítulo de Gênesis, ele interrompeu uma narrativa de José para contar uma história sobre Judá, um dos irmãos de José. E Tamar, sua nora. Essa passagem ela é rica em detalhes sobre trajes antigos, justiça de Deus, né? Situações aparentemente fora do controle humano. O que acontece? Judá agora sai do meio da sua parentela, se destaca dos seus irmãos. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita. Então ele sai. Qual era a promessa de Deus? Que vocês ficassem ali no meio do seu povo, arrumassem pessoas para se casar dentro do seu povo, que tenha o mesmo Deus, o mesmo hábito, os mesmos... Hoje em dia também não é diferente. A gente precisa observar isso. Por que é importante você? Porque vai casar com jugo desigual. Vai ter problema. Né? A gente vê na história aí, Acabe, que caça uma mulher e casa com aquela mulher e Deus, e ela destrói muita coisa. Então destrói tudo. Então o que Deus sempre falou? Ali dentro do seu clã. Mas ele foi embora. Né? Acabe casa com Jezabel. A gente vai chegar nessa história ainda. Então, agora o que acontece com Judá? Ele sai e vai casar com uma mulher adulamita. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamada Sua. Ele a tomou por mulher e teve relação com ela. A mulher ficou grávida, deu à luz a um filho. Aí, no final, eles tiveram 3 filhos. Tá? Ele chamava, Judá tomou a sua esposa e chamou de novo, né, de Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, Er, o primogênito de Judá, era mau. Ele teve 3 filhos: Er, Onã e Selá. Esses 3 filhos, a Bíblia diz, olha, a Bíblia que diz, Deus quem diz. No entanto, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor. Ou seja, era o menino que estava já acompanhando a herança de seu pai. Mau. Judá foi mau. Jogou fora, mandou vender o irmão. Preste atenção. E agora o seu filho está ali, era mau aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã, ele casou com uma mulher, né? E essa mulher ficou viúva, sua nora, que é Onã. E ele falou assim, bom, a tradição diz que você precisa, meu filho não deixou herança, não deixou filhos. Então eu preciso que o meu filho tenha descendência, porque como ele casou com você, então a cultura, né, diz o seguinte, tem a relação com agora o cunhado, o que se seguia, né, para poder manter a tradição e ter filhos. Então tem a relação com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Então ele chamou o filho dele, o segundo, falou, ó, tenha relação com a sua cunhada, para deixar descendência para o seu irmão. Esse irmão falou assim, o filho não vai ser meu. Aí qual foi a atitude que ele fez e Deus reprovou? E aqui eu quero chamar a atenção. Ó. Mas Onã sabia que o filho, vê aí, Gênesis 38, 9. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu, por isso toda vez que tinha relação com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Ele fazia coito interrompido, jogava fora e não deixava cair no vaso para poder gerar a semente. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui. O sêmen é Deus quem criou no homem para procriação. O sêmen é uma semente. A mulher é receptora, ela recebe essa semente. E ali gera. Olha que coisa linda, né? É Deus quem fez isso. Aí, o que ele fez? Jogava fora. Não, o filho não vai ser meu. Olha o que a Bíblia diz. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor.
Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor. Então vai pegando aí. Quem faz essas coisas, eu não estou dizendo, eu não estou afirmando para você que isso aqui vai acontecer com você, mas eu estou lendo o que a Bíblia diz. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Deus também matou. O que, Mateté? O segundo filho dele morre. Porque estava fazendo coito interrompido. Então a gente tem que pensar, né? Quem tem aí, ó, por exemplo, vício de pornografia, vício de masturbação, joga fora. E vai, Deus está vendo esse negócio. Escolhas e consequências. Depois vai ter consequências. Se não se arrepender e não parar com isso. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo, tá? Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa do seu pai, até que Selá, meu filho mais novo, né, cresça. Agora só sobrou mais um. Então, ela precisava desse apoio, né? Ela precisava ter filho, porque uma vez casada, dentro daquele contexto, tinha que casar com os cunhados. Entendeu? E aí, minha filha, foi uma situação difícil para ela, porque ela teve que esperar o menino crescer. Só que o pai, né, Judá, enganou ela. Enganou ela e ela ficou muito chateada, né, com aquilo, porque o menino já estava grande. Vou abaixar aqui. O menino já estava grande e o pai não chamou ela, não trouxe o menino para ela. E aí ela ficou sabendo que Judá ia tosquear. Olha essa história, gente. Judá ia tosquear o pai. E o pai tinha ficado viúvo, né? O pai tinha ficado viúvo e ele ia tosquear. Olha o que a história diz. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este meu menino mais novo, né? Alguns tempos depois morreu a mulher de Judá, que era filha de sua. Quando terminou o período de luto, né? Ele terminou o período de luto, ele foi para o campo, foi lá fazer suas obrigações. Aí, eu acho incrível essa história. Tamar é negada. Ela vai, arruma um plano para engravidar. Judá prometeu dar seu terceiro filho a Selá, a Tamar. Mas teve que ele também, temendo que ele também morra, por isso adia o cumprimento da promessa, deixando Tamar viúva e sem filhos. Tamar percebe a injustiça e a negligência de Judá. Agora Tamar faz o quê? Ela ficou sabendo e alguém foi dizer a ela: eis que o seu sogro está a caminho de Tina para tosquear ovelhas. Então ela tirou a sua roupa de viúva e cobriu-se com um véu e disfarçou e se sentou à entrada de Efraim. Ela se sentou na estrada, né, onde as prostitutas sentavam. Quando Judá viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ele havia coberto o rosto. Então ela havia colocado o véu e sentou, tirou a roupa de viúva e sentou na estrada. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relação com você. Aconteceu que ele não sabia que ela era sua nora. Agora você para pensar, né? Como é que você tem ali relação com aquela mulher e não vê que é sua nora? Olha o que o pecado faz, gente. Cega. Essas histórias querem trazer isso para nós, né? Tamar disfarça de prostituta, posiciona-se onde Judá passaria. Ele, sem saber que era sua nora, toma ela, deixa com... E aí ela faz a seguinte: ele falou assim: olha, eu vou te enviar um presente. Antes ela fala assim: qual é a garantia que você me dá, né? Antes de ter relação com ele. Eu quero ter relação com você. O que você me dá para ter relação comigo?
Aí ele falou assim, eu vou te dar, eu mando para você um cabrito do meu rebanho, que eu vou tosquear agora. Ela falou assim, tá. E ela perguntou, você deixa comigo alguma garantia até amanhã, até você me dar o cabrito? Ele falou assim, o que você quer? Ele falou, vou deixar o meu selo, o meu cordão e o meu cajado na sua mão. Gente, o homem entregou tudo para a mulher. Olha o que o desejo por um prazer de pecado faz com que um homem e uma mulher se entregam. Dá sua honra, dá sua vida, sua autoridade, porque o cajado simbolizava essas coisas. Anel. A gente entrega tudo por causa de prazeres momentâneos e destrutivos. É isso que Deus está falando aqui, tá? E ele deixou. E ele deu o seu objeto. Conclusão. Passou-se 3 meses depois, vieram falar para Judá que a nora dele estava grávida. E aí, sabe o que ele fala, gente? Manda chamar ela aqui. Vamos apedrejá-la. Porque era o que a lei mandava fazer, né? Vamos apedrejá-la. Traga para fora para que ela seja apedrejada. Ou seja, aí quando a estava trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro, estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas aqui. Era a garantia dela. Pronto. Quebrou com ele, né? Aí a gente vê, gente, Deus dá tempo para que o homem se arrependa do pecado, para que saia do erro, sabe? Deus dá tempo para que confesse, para que deixe. Senão, vai ser desmascarado. Vai ser escândalo. O que vocês estão vendo na rede social hoje? Escândalos, muitos escândalos de pastores, né? Que estão na prática já há 1 ano, 2 anos de pecado. Recentemente, ontem eu estava vendo um já. E vai ter outros que vai vir. Por quê? Existe umas Tamar que estão por aí, que pegaram os seus penhores. Porque Deus dá tempo para se arrepender, mas se não se arrepender, vai ter que se pagar de uma forma que não precisava. Né? A Bíblia fala para confessar e deixar e alcançar misericórdia. Então, olha, essa mulher agora, o que a gente aprende? Quando, veja, se reconhece de quem é este selo, este cordão, este cajado. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho. Ela é mais justa do que eu. Um ponto aqui positivo para ele. Reconheceu o pecado. Mas só reconheceu o pecado como foi o de Davi. Natan teve que confrontar. Mas reconheceu o pecado. Então, recentemente, a gente está vendo por aí, depois de um confronto, aí o pastor veio na rede social falar que realmente pediu perdão, pediu desculpa. E, infelizmente, gente, depois do confronto, não precisa chegar a esse ponto. Você pode deixar esse pecado, chamar as autoridades espirituais, chamar a pessoa para a qual você cometeu essa falha e pedir perdão. E acabar a história, né? Mas tá aí o alerta, né? A Bíblia nos alertando. Então, reflexão. Deus corrige a injustiça. Judá, que vendeu José como escravo, também negligenciou Tamar, privando-a de seu direito à descendência. Deus intervém para corrigir essa situação de injustiça, mostrando que ele está atento às ações humanas. Tamar agiu com determinação para garantir sua posição e direito de ter descendência. Sua atitude, embora incomum e controversa, revela uma fé implícita na importância do cumprimento das promessas de Deus, especialmente em relação à linhagem do povo de Israel. Tá? Ela queria manter a descendência, ela queria manter a linhagem. Reconhecimento de culpa. Judá regularizou a sua falha e declarou que Tamar foi mais justo do que ele. Essa mudança de postura é um marco importante em sua vida.
E vemos mais, né, previsões de que ele assume um papel mais honrado na história de José. Então, já lá na história de José, ele já vai ser mais honrado, tá? Deus usa circunstâncias imperfeitas. Mesmo em situação de pecado, engano, Deus usa uma circunstância para trazer algo bom. Pérez, filho de Tamar e Judá, torna-se parte da linhagem messiânica, provando que Deus pode redimir qualquer situação para cumprir seus propósitos. Por quê? Porque Judá reconheceu o seu pecado. E não é diferente no dia de hoje. Deus não está preocupado tanto que você pecou. Se foi na área sexual, se foi na área do dinheiro, se foi derramamento de sangue. Deus está olhando o teu coração arrependido. E mudança de atitude. A partir dali, Judá mudou a sua maneira de procedimento. E Deus continuou a abençoar a linhagem, tá? Então, essa história traz ensinamentos pra gente, profundo, né? Que nos ensina a confiar na justiça de Deus, reconhecer suas falhas, nos ensina que Deus usa os imperfeitos, tá? Essa história é um lembrete de que Deus pode usar até mesmo nossas falhas em momentos difíceis para cumprir seus planos. Não importa a complexidade da situação, Deus pode trazer redenção no momento que esse coração se arrepende. Por isso, gente, não acha que assim, não tem jeito para mim. Tem jeito sim. Não tem jeito é depois que morre, tá? Então esse capítulo de Gênesis nos mostra como Deus age mesmo em meio a situações difíceis. E eu quero que vocês pensem sobre esse capítulo. Amém? Bom dia, bom dia. Quem entendeu isso aqui, essa palavra, diga amém aí. E fique atento. Agora a Bíblia deu esse intervalo e volta para José, tá? Eu vou falar até onde der, porque nós temos 1 hora apenas, para não ficar longo o vídeo, tá? Eu trago sempre os pontos mais principais. Amém? Vocês entenderam? Agora o 39, José agora é escravo na casa de Potifar, oficial de Faraó, prospera devido à presença de Deus em sua vida. No entanto, ele vai passando prova ali também. A esposa de Potifar tenta seduzi-lo. E ele, fiel a Deus e seu mestre, rejeita suas investidas. Como vingança, ela acusa falsamente. Então, todos nós sabemos dessa história, que é bem conhecida de José. José demonstra fidelidade e integridade, tá? Mesmo em circunstâncias desafiadoras. Então, dentro desse capítulo, nós vemos essa história que mostrou esse jovem, que ele é temente a Deus, né? A Bíblia, algo muito interessante que eu leio aqui dentro do capítulo 39, é que diz o seguinte: em todas as circunstâncias, fala assim, a bênção do Senhor estava sobre ele. A bênção do Senhor estava sobre ele. Potifar, olha o que a Bíblia diz. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono, egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. O que a gente viu lá desde o início de Gênesis? Deus prosperando Abraão, né? Aonde Abraão ia, ele era próspero. E os reis reconheciam aquela prosperidade. Aonde Isaac ia, ele cavava poço, tal, abençoado. E os reis daquele lugar reconheciam que ele era um homem muito próspero. Quando você veio para cá, nós ficamos prósperos, né? E Jacó, quando foi para a casa de Labão, também Labão reconheceu. Eu sei que eu só estou sendo próspero porque você está aqui. Então entenda algo. Você que carrega isso. Você que carrega uma aliança com Deus, né? Um compromisso de verdade, de santidade. Aonde você for. Aonde você colocar a planta do seu pé. E prosperidade, preste atenção. Não confunda prosperidade com dinheiro, com riqueza. Tem muitas pessoas ricas que tudo que ela tem na vida é só o dinheiro. Ela não é próspera. Então, prosperidade vai muito além de dinheiro, tá? Mas também a Bíblia fala de riqueza. Nesse caso aqui, ó,
As pessoas estavam sendo prósperas na casa de Potifar porque José estava lá. O que ele botava a mão, as coisas iam para frente. Por que Deus faz isso? Para mostrar a sua soberania com você. Para as pessoas verem. Nossa, a irmã fulano, irmão fulano. Depois que ele chegou aqui, né, na nossa empresa, as coisas começaram a andar. Depois que ela chegou aqui na nossa igreja, ele chegou aqui na nossa igreja, as coisas começaram a ficar diferentes, né? As pessoas vão validar aquilo que está na sua vida. Não precisa você estar contando. Você vai receber testemunhos do que Deus está fazendo. Eu estou aqui na internet, já vai fazer 4 anos esse ano. Entregando aquilo que Deus tem me dado. E chega muito testemunho. Eu falo, Senhor, vale a pena então continuar. O quanto que Deus tem feito. Eu quero que você compartilhe isso. Né? Quanto que Deus tem feito através daquilo que eu tenho liberado aqui, que eu tenho ajudado, as mentorias que eu tenho feito. Né? O quanto que aonde a gente tem feito os trabalhos. É eu que estou fazendo isso? Eu tenho condições humanas de fazer essas coisas? Não. Mas foi porque eu me coloquei nesse lugar. Eu falei, Deus, eu quero ser um instrumento na sua mão. Aí eu tive que abrir mão, gente, de muita coisa. Renunciar a pecados, renunciar a vontades, renunciar sentimentos. Tá? E por isso Deus tem visto e tem abençoado. Ok? E a mesma coisa com você. Deus vai continuar te abençoando. Continua firme nesse propósito, tá? E a gente vê aqui que o tempo todo, né, dentro do capítulo 39, ele falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvido. Ela falava, né, no caso a mulher de Potifar. E aí ela caça uma cilada. Mas ainda assim, Deus usa. Isso que eu quero que você preste atenção. Mesmo que uma situação que você está fazendo correto te leva para uma adversidade. Te leva para algo que você... Meu Deus, eu estou fazendo correto, eu honro o Senhor. Eu estou procurando andar em obediência e me jogam nessa situação, me jogam nessa cisterna. E agora ele é jogado numa prisão, injustamente. Preste atenção. Deus tem os seus meios no caminho, ainda que as pessoas estão sendo injustas com você. Ainda que você está caindo dentro de uma cisterna. Ainda que você está sendo jogado dentro de uma prisão. É ali Deus vai manifestar sua glória e seu poder. Para que os outros vejam que o Senhor é contigo em todas as circunstâncias. Então não tenha medo dessa adversidade. Fala assim, Senhor, para que eu estou passando isso? Me mostra. O que tem dentro disso aqui? Olha, quando você tem essa visão, é tremendo. O que aconteceu com ele? Caiu lá dentro. Quando o dono ouviu, o dono de José tomou e lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam, encarcerados. Não reclama não. Senhor, por que eu estou nessa situação aqui? Se eu estou procurando andar e fazer aquilo que o Senhor está me mandando fazer. Só fica atenta, continue o seu propósito. Continue fazendo, continue buscando, continue orando, continue fazendo o seu jejum, lendo a Bíblia. Deus vai agir aí, ó. No meio dessa circunstância aí, tá? No meio dessa circunstância. O que acontece? José na prisão, no 40. Resumo desse 40. Mesmo na prisão, José continua a prosperar, pois Deus está com ele. Ele interpreta os sonhos do copeiro, do padeiro, prevendo que o copeiro será restaurado do seu cargo e o padeiro será executado. E como de fato aconteceu, José pede ao copeiro que o lembre a Faraó. Mas o copeiro esquece. Mas Deus não esquece. Porque Deus queria trazer José no momento mais específico da história.
Porque aquele ali não era um momento específico para ele aparecer, se a gente pensar sobre isso. Qual é o momento que Deus saca José da aljava, sacou você? É no momento em que o rei, Faraó, precisou de alguém que interpretasse seu sonho. Entendeu? Deus, ele vai além, ele tem uma visão além do que a nossa. Então, mesmo em situação de aparente esquecimento ou injustiça, Deus está trabalhando em favor dos seus filhos. A prisão de José foi temporária e uma parte do processo de preparação para o que Deus tinha reservado para ele. Deus nunca se esquece dos seus planos para nós. Ele só quer que você confie. Quando você sentir que está sendo esquecido, ou que suas ações não são reconhecidas, lembre-se que Deus está trabalhando nos bastidores aí. E tem um propósito maior. Confie que Ele está no controle. Mesmo quando as coisas não acontecem imediatamente, como esperamos. Tá? Deus tem um plano na terra antes da fundação do mundo. Você só não pode parar. Você só precisa olhar para frente. Olhar para esse propósito que Deus tem para a sua vida. Tá? E no 41, resumo do 41. Nós já estamos chegando no fim. José interpreta o sonho de Faraó. O Faraó tem 2 sonhos que ninguém consegue interpretar. Não é? O copeiro lembra de José. Ah, meu senhor, lembra, 2 anos depois. Aconteceu comigo, tal. Então, tem um rapaz lá que ele revelou o sonho e deu certinho. Então, ele foi lá, o copeiro lembra de José, que é chamado para diante do Faraó. Deus lhe revela o significado dos sonhos. Haverá 7 anos de fartura, seguido por 7 anos de fome. José sugere, preste atenção, José sugere um plano de armazenamento. Olha aqui, Deus que dá essa capacidade. O que você tem vai ser útil no tempo certo para Deus trazer à tona. Deus trazer para o momento que tem que trazer. Amém? Então, seja qual for a área que você esteja vivendo, aí ele chama ele, mesmo em situação aparente de esquecimento, ele agora, Deus o honra, né? E agora ele sugeriu que fizesse todo um armazenamento. E o Faraó vira para ele e fala assim, bom, essa pessoa mais ideal de fazer isso é você. Porque Deus te revelou. Olha, gente, Deus te revelou. A sabedoria de José, dada por Deus, o coloca em uma posição de grande autoridade. Sua prontidão para servir e a maneira como ele usa seus dons para abençoar os outros, mesmo após tanta adversidade, nos ensina a ser fiel e usar nossas habilidades para o bem maior. Então, quando Deus lhe chamar, querida, quando Deus lhe der uma oportunidade de servir ou liderar, seja fiel e use suas habilidades para o bem de todos. Se você tem dons, se você tem talentos, coloque a serviço de Deus, seja em sua carreira, seja no seu ministério, seja no seu relacionamento. Amém? Há algum tempo, Deus já veio trabalhando na minha vida nessa área de intercessão, na área de libertação. E eu exerci todo esse conhecimento dentro do campo onde eu estava, né? Dentro das igrejas que Deus nos colocou na mão. Aquilo que eu pude fazer, eu fiz ali, eu dei. E o Senhor, eu estava lá, no meu canto lá. E eu estava gerando ali. Né? E hoje eu entendo, e eu quero que você entenda isso. Talvez você que vai me ouvir, pensa assim, eu estou esquecida aqui. Senhor, eu tenho tanta coisa para contribuir, eu estou esquecida. Continue fazendo. No tempo certo, Deus vai sacar você da aljava. Tá? E Deus me trouxe para esse lugar aqui, né? Para a internet, para a gente estar aqui trabalhando. E no tempo certo,
Deus me colocou em uma igreja, Deus me chamou para fazer um trabalho de intercessão, né? Recentemente numa igreja batista. E ali, através do tempo da minha experiência, né? Eu fui chamada para um podcast, e ali o pastor me chamou para fazer outros trabalhos, e ali eu estou fazendo outros trabalhos, e estamos com nossas irmãs fazendo esse trabalho pontualmente. Recentemente recebi outro convite para ir para outra igreja fazer também esse trabalho de intercessão agora no mês de fevereiro. Então, gente, é no tempo certo. Deus primeiro está trabalhando você, trabalhando o tempo apropriado para você ir. Então, tudo precisa entender, não se apresse. Não reclame, Senhor, por que eu estou nessa cisterna? Por que eu estou nessa prisão? Por que eu estou nesse lugar de esquecimento? Tá? Então, Deus está falando com você aí de alguma forma. Ó, Deus usou a senhora para me ajudar no momento em que eu estava pensando em desistir do meu casamento. Olha aí, gente. A Jaque. Uma palavra que foi liberada, um aconselhamento que foi liberado para ela, né? Uma mentoria que ela fez. E hoje eu estou vivendo o novo de Deus. Olha o testemunho aí. Deus te abençoe, Jaque. E tem muito mais para Deus fazer. Entende? Isso é importante a gente entender. E finalizando, a história, né, mais emblemática que a gente vê aqui também dentro desses capítulos é quando agora Deus vai honrar José no meio de seus irmãos. Ele tinha de tudo para poder maltratar os seus irmãos, mas quem tem honra, quem é abençoado, ele não guarda isso. Quando vier a mim, eu vou estender a mão, porque o que eu carrego é do reino, o que você carrega é de Deus. Olha o que acontece aqui, finalizando no 42. Durante a fome, os irmãos de José viajam ao Egito para comprar alimento. Então José agora vira o cara. O faraó falou, tudo tá na tua mão, tudo. Aonde você botar o teu pé, todo mundo vai colocar. A única coisa que eu não te dou é o meu trono. Mas o restante, tu tá na tua mão. Tu pode fazer o que você tem que fazer aí, porque Deus te revelou tudo. Olha que autoridade. Então ele tem autoridade para mandar, para desmandar, para matar, para fazer. Olha o que ele fez. Durante a fome, os irmãos de José viajam ao Egito. Deu fome. Um dia a barriga vai doer. Um dia a fome chega. Durante a fome, os irmãos de José viajam ao Egito para comprar alimento, mas não reconhecem José. Agora um homem poderoso. José o testa, acusando-os de serem espias, e exige que traga seu irmão Benjamim para provar sua honestidade. Os irmãos, arrependidos por suas ações passadas, começam a refletir sobre o que fizeram com José. Deus agora traz a consciência dos irmãos. Gente, eles não reconheceram José, porque José estava bem diferente, né? Agora era um homem com característica de egípcio. Não tinha como eles reconhecerem. Mas José reconheceu eles. E a Bíblia diz, é tão lindo. Lê a história, gente. Sempre quando eu leio, eu me emociono, né? Porque José se emocionou aqui no momento que viu os irmãos, chorou, lembrou daquele tempo, né? E ele faz ali um teste com os irmãos, que a gente vê ele ainda sendo misericordioso com eles, né? José tem a oportunidade de vingança, mas escolhe testar seus irmãos para ver se eles mudaram. Esse é o momento de reflexão sobre perdão e arrependimento. Os irmãos começam a perceber que suas ações foram erradas e reconhecem a justiça de Deus. Fala, nós estamos passando por isso aqui, né? Estamos sendo humilhados. Então, ele está achando que nós somos espias. É porque nós erramos lá atrás. Eles conversam entre si isso. Isso mostra pra gente o que, gente? O arrependimento, que eu falo aqui nas minhas lives. Isso precisa ser gerado dentro de nós. Então, eles começaram a se arrepender. Nós estamos sendo castigados. Nós merecemos, porque nós vendemos nossos irmãos. Só que José, né, estava ali para ser o abençoador da sua terra, da sua geração, manter a sua geração viva, né?
Ninguém ia morrer de fome. Deus já colocou ele lá. Então, olha todo esse trajeto dele. Foi doloroso? Foi. Não foi fácil. Não foi Deus que planejou isso. Mas Deus foi usando essas situações para hoje, naquele dia, abençoar toda a sua geração. A sabedoria de José, dada por Deus, o coloca em posição de grande autoridade. Então, quando Deus lhe der, preste atenção, quando Deus lhe der uma oportunidade de servir ou liderar, seja fiel e use suas habilidades para o bem de todos. Se você tem dons ou talentos, coloque a serviço de Deus, seja em sua carreira, ministério. Isso eu falei de José, eu estou repetindo, né? Ele foi fiel, tá? O arrependimento genuíno é fundamental para restaurar relacionamentos. Esses irmãos deles se arrependem. Se você se sentir culpado por algo que fez no passado, procure sinceramente o perdão de Deus e dos outros. Procure. Por exemplo, se você feriu alguém, seja sincero ao pedir desculpa e ao fazer as pazes, né? Mesmo estando injustiçado, tendo a oportunidade, ele não fez porque a vingança pertence ao Senhor. Mesmo se você está sendo injustiçada, lembre-se de algo. A vingança pertence ao Senhor. Então Deus usa tempos difíceis para preparar grandes propósitos. Anote isso aí. Escreve aí, por favor. Deus usa os tempos difíceis para preparar grandes propósitos. Deus usa os tempos difíceis para preparar grandes propósitos. Vem coisa de Deus aí grande para a sua vida, hein? Toma posse disso. Gente, eu quero agradecer. Muito obrigada por vocês estarem aqui, você está vindo comigo. Nós estamos recebendo muito testemunho de pessoas, né? Deus tem uma promessa, né? Ele é o dono da promessa. Tem um louvor, vou botar aqui pra gente ouvir e terminando. Ele continua sendo fiel a nós. Ele continua sendo fiel a nós. Tem pessoas que estão falando, Thalita, nunca tinha visto algumas coisas que eu já li e não tinha observado, né? Eu falei, é assim mesmo. É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor vai trazendo de tempo em tempo um alimento para nós, dentro daquilo que a gente leu. Amém? Minha estrutura. Deus abençoe, Isabelle, Jaque. Grande abraço para vocês todas. Fabiana, Valquíria. Olha, vai ter o nosso encontro presencial, que é o encontro de intercessores. Você, mesmo que você não trabalhe como intercessão, mas você é uma intercessora dentro da sua casa. Mas você precisa deixar o seu nome logo, tá? Deixa com a Juliana, chama ela aqui, ou o meu suporte. Entra aqui na minha bio e fala, eu quero deixar meu nome para participar no presencial, tá? Nosso encontro presencial vai ser, algo muito revelador de Deus, tá? Preciso que você já põe o seu nome na lista de espera, que quando assim que eu abrir a inscrição, que vai ser no início de fevereiro, você já faz a sua inscrição, tá bom? Ele se mantém fiel a mim. Olha, Nós não merecemos, mas Ele continua sendo fiel a nós. aleluia! Miriam, querida, minha irmã, beijo. Nesse momento, Deus sempre encerra. Tá bom, gente? Então, não deixe de fazer sua inscrição, não deixe de continuar a jornada. Se esforça para você estar aqui. E isso aqui vai ajudando a gente a manter esse propósito. Deus abençoe sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.